Vamos abrir a Bíblia então, Eclesiastes capítulo 3 e verso 8. Todos juntos, 1, 2, 3. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Nós estamos estudando desde terça-feira passada sobre as atitudes que nós temos que ter para vencer a guerra. Atitudes que temos para vencer a guerra. Glória a Deus. Vimos na terça passada que a primeira atitude que nós temos que ter para vencer a guerra é entender que há tempo de guerra. Que isso é normal na vida. Há tempo de guerra. A Bíblia diz que há tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Assim como todos nós gostamos, e quem não gosta de paz, todos nós gostamos de paz. Mas a Bíblia diz que há tempo de guerra. Para aquela pessoa que vive na terra, isso aqui é um lugar que não é de descanso. A palavra de Deus diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Então, se alguém quer ter só paz, então peça para Jesus levar. Eu me lembro que uma vez eu estava muito cansado não é? E eu não lembro o que aconteceu, se bateu uma gripe em mim, uma coisa. E aí, o pastor Hildo mandou só uma mensagenzinha assim para mim, né? Descanse em paz. Eu olhei aquela mensagem, eu mandei para ele: o que está pensando, homem? Descanse em paz. Ele disse: não, pastor, não era isso. Eu estava dizendo só descansar e ficar com paz. Então, se alguém quer viver só na paz, aqui não é o lugar. A terra, a vida aqui, vai ter tempo de paz e vai ter tempo de guerra. Então, essa é a primeira atitude que nós temos que ter ao entrarmos em uma batalha, em uma guerra, em uma luta, seja na área financeira, na área econômica, no emprego, na família, nas emoções, seja na área espiritual, na área ministerial, em tantas áreas da vida, vai haver momentos de guerra. E eu tenho que entender, então, em primeiro lugar, isto. Se eu quiser ter uma atitude de vitória, que vai me levar à vitória, a primeira coisa, então, eu tenho que entender que é normal isto. É normal. Em segundo lugar, nós temos que entender que a guerra independe de nós. E nós lemos e estudamos sobre isto. Muitas vezes, por mais que você não queira a guerra, isso independe de ti. Nós lemos, inclusive, lá no Salmo, nós podemos até ler de novo, Salmo 109, 13 e 4. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Cercam, odiosos, e sem causa me fazem guerra. 4. Em paga do meu amor me hostilizam. Então, há momentos na vida que você não tem culpa. A guerra vem. Pessoas te hostilizam por 1000 razões. Vai ter problemas. É um vizinho lá que resolveu encrencar e dizer que um pedaço do teu terreno é dele. É uma pessoa que te ofende no trânsito. Você não imagina o que pode acontecer. Mas a Bíblia é clara que haverá momentos em que você não tem que fazer. Aí nesses momentos o salmista diz: o que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer: ora. Bem, então a segunda atitude é essa: entender que a guerra muitas vezes independe de nós. Terceiro lugar, nós temos que entender que a guerra que estamos enfrentando contra o nosso adversário é uma guerra assimétrica, ou seja, o nosso adversário
Satanás, quando ele entra em guerra conosco, é uma guerra assimétrica, ou seja, não há simetria. A força do mundo, a força do diabo contra nós é muito maior do que a nossa força humana. É uma guerra assimétrica. Nós, então, dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. E essa é a nossa quarta atitude, é a consciência de que eu dependo de Deus. Então, quando nós queremos lutar esta guerra com a nossa força, com a nossa boa vontade, com a nossa boa intenção, nós vamos acabar fracassando. Quantos irmãos que nós já vimos fracassarem dessa maneira? Gente querida, gente amada, pessoas com boa intenção, pessoas trabalhadoras, serviçais, mas que relaxaram naquela atitude que Davi disse, eu porém oro. E por relaxarem nessa atitude no campo espiritual, acabam enfraquecendo, acabam se entristecendo, acabam errando, acabam respondendo de uma forma que não deveriam responder, e essas pessoas acabam fracassando por não entenderem que se a guerra é assimétrica, nós dependemos de Deus, nós temos que buscar o Senhor. Agora, meus irmãos, a palavra de Deus então nos mostra que, diante desta constatação de que esta guerra é assimétrica e nós dependemos de Deus, a quinta atitude então, que já nós demos antes uma antevisão dessa, é a questão da oração. Nós temos que orar. Jesus diz que não somente orar, mas nós temos que orar e jejuar. Jesus deixou bem claro que há castas de demônios que não se conseguem repreender, a não ser por meio da oração e do jejum. Em sexto lugar, nós vimos na terça-feira passada que nós temos que, antes de pensar no inimigo que está fora, pensar no inimigo que está dentro. Pensar na chamada quinta coluna, o inimigo que está dentro. E a palavra de Deus nos fala a respeito das nossas emoções, da nossa mente quando está desgovernada. Satanás, então, sempre ele vai tentar, antes de nos enfrentar, ele vai tentar nos desestabilizar por meio das nossas emoções. Então, nós lemos em Provérbios 16, 32, vamos ler, Provérbios capítulo 16, verso 32, todos juntos? Todos juntos. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, a palavra de Deus aqui está falando a respeito do domínio das emoções. A longanimidade é o domínio das emoções e também o domínio do espírito. Aqui nós corremos um pouquinho na semana passada e eu vou dar então uma paradinha aqui e explicar um pouco melhor o que significa então dominar tanto as nossas emoções quanto dominar o nosso espírito. Nós temos dois grandes perigos. Vamos ler Salmo 51, 10. Salmo 51, 10, todos juntos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então aqui a palavra de Deus está falando a respeito da nossa alma e do nosso espírito. E aqui está uma chave para nós vencermos a guerra, vencermos as batalhas. Então veja, em relação às nossas emoções, se nós nos deixarmos abalar, se nós nos deixarmos desestabilizar pelo diabo, o diabo não conseguir nos desestabilizar emocionalmente, nós vamos perder a batalha. Então, aqui é o primeiro ponto.
antes de pensar no meu adversário, eu tenho que pensar nos meus pensamentos e nas minhas emoções. Eu tenho que pedir para Deus: Deus, crie em mim coração puro, uma mente pura, emoções puras. Eu tenho que ter o total domínio sobre as minhas emoções. Por isso que o longânimo, quem domina as suas emoções, o que diz a palavra, nós lemos há poucos minutos, o que diz a palavra, vamos ler de novo: melhor é o longânimo do que o... Todos juntos, 1, 2, 3. Melhor é o longânimo do que o... Então veja, eu não posso deixar o diabo me desestabilizar. Vamos pegar alguns exemplos. Imagine só que o teu marido seja uma pessoa, vamos dizer que teu marido seja uma pessoa queixosa, ou uma pessoa depressiva, ou uma pessoa violenta. Então tem algum problema lá no seu marido. Bem, então se aquele queixume dele, se aquela depressividade dele, se aquela nervosismo, ansiedade, violência que ele tem não te abalar, você vai conseguir ajudá-lo. Você, com o espírito de brandura, vai conseguir de alguma forma ajudar, e vocês poderão então vencer esta guerra lá dentro do lar, esse problema conjugal. Agora, vamos ver o que diz a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 6. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 6. Verso 1. Todos juntos. Irmãos, quem for surpreendido em alguma falta, vós, sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então veja só, vamos ver, a esposa, ou o esposo, ou o pai, ou a mãe, ou um irmão qualquer, você pega alguém numa falha. Então veja bem, a irmã pegou o marido numa falha, pegou o marido lá, irado, seja o que for. Então veja, pegou alguém numa falha. Aí o que diz a Bíblia Sagrada? Primeira coisa, ela tem que dominar as suas emoções. Porque diz a Bíblia que quando você pega alguém numa falha, você tem que tratá-lo com brandura. Mas qual é a reação natural nossa quando pega alguém numa falha? É a brandura? Qual é que é? É guerra, é xingar, é aproveitar e puxar a espada. Ainda diz: puxei a espada para o fulano. Igual Pedro fez com o Malco. Aí o que Jesus diz para o Pedro? Pedro, guarda essa tua espada aí, Pedro. Guarda essa espada. Ver alguém numa falha não é motivo de a gente puxar a espada também e cortar a orelha dele. Mas aqui a Bíblia está dizendo o seguinte: eu vejo alguém com falha, vejo a minha esposa, vejo, se eu fosse uma mulher, vejo o marido, vejo o filho, vejo, sei lá, um colega, um obreiro, um outro pastor. Então veja, a tua tendência é puxar a espada, é fazer o que Pedro fez. Mas agora o que Deus está dizendo? Você vê alguém, você tem que corrigi-lo com espírito de brandura e fazer o quê? Todos juntos. Para que não sejas também tentado.
Seja um herói na guerra, não um derrotado. Então veja, a partir do momento que você, influenciado pelo erro do outro, você erra também, você deixou de ser um herói para ser um derrotado. Aí como é que você vai falar do outro se você está no mesmo? Olha só, preste atenção. O outro cometeu um erro, certamente, quase todas as vezes que alguém comete um erro, preste atenção no que eu vou dizer agora. Quase todas as vezes que alguém comete um erro, esta pessoa cometeu o erro provocada por alguma coisa. Se a pessoa não é má, se a pessoa não é malvada, especialmente se a pessoa é crente, ele não cometeu o erro porque ele levantou naquele dia e disse assim, hoje eu vou aprontar uma. Hoje não vejo a hora de encontrar minha esposa e meu esposo, hoje eu vou arrebentar com ele. Não, a pessoa se levanta e no decorrer do dia acontece alguma coisa. Que pelo fato dessa pessoa ser frágil, ser carnal, aí realmente ele teve culpa. Ele teve culpa de, diante de uma situação, ele agir de uma forma errada. Então, seja porque ele é frágil, porque é fraco, porque é carnal, porque é traumatizado, porque é meio doente da cabeça, alguma coisa lhe fragilizou diante de uma situação e ele erra. Então agora vem a outra pessoa e nesta situação de guerra, aí ele diz assim, porque o fulano errou, eu tenho direito de errar também. Só que se ele pensar assim, é o cachorro mordendo o rabo. Por quê? Porque o outro também está errando com ele, porque aconteceu uma provocação. Estão entendendo? Então, se o fato de eu ver alguém errar me dá direito de errar, aquela pessoa também teve direito de errar e eu não posso então corrigi-lo. Quem está entendendo? Então a Bíblia está dizendo o seguinte, peguei alguém num erro, eu tenho que corrigi-lo com espírito de brandura. Para eu conseguir corrigi-lo com espírito de brandura, eu tenho que buscar também eu não ser tentado. Porque se eu fui tentado, e eu caio no erro, provocado pelo erro do outro, o outro também caiu naquele erro provocado por o erro de outro. Aí nós estamos assinando uma declaração para o diabo, ó diabo, tu tem razão, vamos ficar todo mundo no erro aqui. Aí vira uma bagunça. É por isso que há tantos problemas dentro das casas, tantos problemas de relacionamento, é por isso que as pessoas não conseguem sair da guerra. Há poucos dias eu conversava com um senhor, esse senhor não é da igreja, mas eu fui conversando com ele e eu descobri que ele estava numa guerra há 22 anos. 22 anos numa guerra. Me deu uma pena daquele homem. 22 anos sofrendo porque um parente dele errou com ele mesmo, errou. Aquele parente errou com ele. Agora, por que aquele parente errou com ele? Não sei. Não sei se atacou das bichas, das lombrigas, não sei o que aconteceu com ele. Foi tentado pelo diabo, sei lá o que aconteceu. Agora não adianta ele ficar pensando, ou não adiantava ele ficar pensando, Deus ajude que as minhas palavras tenham feito algum efeito naquele senhor. Não adiantava ele ficar pensando, preso numa guerra que começou 20 anos atrás. E ele mesmo reconhecia que aquela situação já era uma situação ultrapassada, mas ele continuava na guerra. Ele continuava naquele problema.
Então a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que controlar este meu interior, as minhas emoções. Inclusive isso aí vai gerar a questão do perdão. Então, se eu vou entrar numa guerra, ou se eu estou numa guerra, mesmo que eu não tenha querido entrar naquela guerra, esse senhor que eu estou falando para vocês, se eu contasse o caso dele aqui para vocês, se eu ficar impressionado, aquele coitado entrou numa guerra sem querer mesmo. Aquele ali não queria entrar na guerra mesmo. Que ele foi empurrado. Mas veja, ele não quis entrar, mas agora também não quer sair. Tem um ditado gauchesco, mais burro que não sei o quê. Tem gente que diz assim: eu dou um boi para não entrar numa guerra, mas depois dou uma manada para não sair. O burro. Quem já ouviu esse ditado aí? É o ditado do burro. Ditado do derrotado, do perdedor. Da pessoa que é dominada pelas suas emoções. Da pessoa que acha que é um herói. Na verdade não é. O herói, diz a Bíblia Sagrada, o herói de guerra, ou o que vence a guerra, é o que consegue primeiro dominar suas emoções. É o que não se deixa desestabilizar pelo diabo ou não se deixa desestabilizar pelo seu agressor, pelo seu adversário. Aleluia. Vamos voltar lá para o Provérbios, capítulo 16, 32. Todos juntos, mais uma vez. Melhor. Está entendendo? Conseguiu compreender melhor isso aí? Então, para vencer a guerra, você não pode se deixar desestabilizar, você não pode deixar as tuas emoções te comandarem. Senão você já perdeu metade da guerra. E tem que pedir isso para Deus. Deus, eu não posso ser dominado pelas minhas emoções. Vamos ler lá Tito capítulo 2, verso 11. Todos juntos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a graça de Deus é o poder de Deus para nos dar vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a enfermidade, sobre nós mesmos, sobre a nossa carne. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, fazendo o quê? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões. Eu não posso ser dominado pelas paixões daqui. E é por isto que a graça de Deus, a primeira coisa que a graça de Deus quer nos fazer é isto, é nos libertar disto, para que nós possamos vencer as batalhas. Senão a gente vai estar sempre alinhado, irmão, sempre com o pé enroscado em alguma coisa. Sempre chateado com um, chateado com o outro, chateado porque o outro falhou, chateado porque o outro errou comigo, porque eu acho que o outro tinha que fazer assim, e a gente vai ficando chateadinho e vai se enrolando, e vai se auto-justificando. Aí eu estou errado porque o fulano fez assim, porque a minha esposa falhou comigo, meu marido falhou comigo, porque o pastor falhou comigo, me justificando para estar enrolado naquela situação. Então, meus irmãos, existe um ditado que eu acho bem interessante. As guerras, as batalhas da vida, nós temos que entendê-las como uma curva. Você que é motorista vai entender o que eu estou dizendo. Numa curva você tem que entrar correndo ou devagar? Devagar. E aí, sair rápido ou frear no meio da curva? O que acontece se você frear no meio da curva?
Capota, meu filho. E tem gente que no meio da guerra, no meio do problema, freia. Gostou, ficou ali, ficou enrolando. Irmão, entra devagar, faz tudo para não entrar. Mas se entra, não faz que nem um gaúcho burro, que diz, agora eu dou uma manada para não sair. Não, meu irmão, acelera e sai disso aí. Deixa isso ir para trás. Olha para frente. Reconstrói a tua vida, reconstrói esse teu negócio. Não fica remoendo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu já fiz parte de um outro ministério. Vocês acham que eu fico ruminando, pensando? Tem gente que às vezes sai de um lugar e depois fica procurando saber o que está acontecendo. Meu irmão, o passado para mim ficou para trás. Eu não quero nem saber se estão de cabeça para baixo, de cabeça para o lado. Não me interessa, o que ficou para trás, ficou para trás. O importante é que Deus tem vitória para mim. As portas estão se abrindo, Deus quer fazer coisas grandes. Então, meu irmão, glória a Deus, deixe de ruminar as coisas que ficaram para trás, as guerras. Vira para o irmão que está do seu lado e diz assim para ele. Primeiro pergunta como é o nome dele, pergunta o nome dele. Faz assim, ó, faz assim. Eu já sei o nome dele, mas vou perguntar, né? Vai lá. Como é o seu nome? Enéas. O meu é Humberto. Então diz assim, ó. Diz assim para ele: acelera, Enéas. Sai dessa guerra. Sai. Oh, glória ao nome de Jesus. Ah, mas porque ele não tinha razão. Porque, ele não tinha razão. E aí, se tinha razão, se não tinha, tu vai ficar enrolado nisso aí 5 anos, 10 anos, 15 anos. Que isso? Tudo por ser dominado pelas emoções, perdendo a guerra. Oh, que coisa boa a gente ser livre. Às vezes casais lutando, enrolados com um problema que aconteceu lá na lua de mel. Lá na lua de mel. Então, em nome de Jesus, controle, domine a tua alma, pela graça de Deus. A graça de Deus nos faz renegar as paixões. Pode dar glória a Deus? Agora, a palavra de Deus também fala sobre o Espírito. Então, qual é o problema do Espírito? O que Davi está dizendo assim? Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Por que o nosso espírito tem que ser inabalável no meio das guerras? O que é o espírito? O espírito é onde está a nossa consciência. O órgão mais importante do espírito, eu posso dizer que é a consciência. Então, o que acontece muitas vezes numa guerra, irmãos? Muitas vezes numa guerra, o nosso espírito é corrompido. Diante daquela situação, então veja, quando é que o Davi estava orando isso aqui? O Davi estava orando isso aqui fruto daquele problema que aconteceu com Batseba. Veja, Davi era um homem que tinha um coração, segundo o coração de Deus, um homem puro, um homem honesto. Mas diz a Bíblia Sagrada
Diz a Bíblia Sagrada que um dia ele deu uma escorregada, caiu em pecado e entrou numa guerra. Entrou numa guerra, ainda mais quando soube que a mulher estava grávida, e a mulher era casada, e o marido da mulher estava na guerra. A mulher não estava mantendo relações com o seu marido, e agora a mulher aparece grávida. Então o que acontece? Diante daquela situação, diante daquela guerra, ele pensa de cá, pensa de lá, como é que eu vou escapar disso? E lá diz a Bíblia Sagrada, depois isso foi revelado por meio do profeta Natã, que aquilo foi um demônio viajante. Olha que interessante, a Bíblia fala de espíritos forasteiros, viajantes. É uma coisa que não está na pessoa, mas aquilo passa, aquilo vem, aquilo assalta. Mediante um filme, a Bíblia diz que Davi foi assaltado porque estava passeando no palácio e viu uma mulher nua tomando banho em outro lugar contíguo. Então, eu já tenho conversado com pessoas que foram assaltados, que entraram numa flecha na vida deles, por uma cena num filme. Eles viram uma cena num filme e depois me dizem, várias pessoas já me disseram isso aí. Eu vi uma cena num filme e aquele coisa entrou na minha cabeça e aquilo foi crescendo. Pessoa lê uma coisa, acontece, é o viajante. Aquele ditado que diz a ocasião faz o ladrão, está falando exatamente disso. Desta ação diabólica do viajante. Não é uma coisa que a pessoa está pensando, a pessoa foi assaltada por aquilo. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Davi naquela guerra se deixou corromper no seu espírito. Uma coisa, Davi era extremamente leal. Se é uma coisa que a gente pode dizer de Davi era leal com seus companheiros. Ele era tão leal com seus colegas que eles eram leais com ele também. Não é assim, pastor Resplandes? Davi tinha uma lealdade e o pessoal dele tinha uma lealdade extraordinária com ele. Mas veja, o espírito, naquela confusão, para começar a tapar os furos, o espírito de Davi se corrompeu numa coisa que ele era extremamente forte. A ponto de ele tramar a morte do soldado, do marido daquela mulher, para que ele pudesse casar com ela. Então, seu espírito se corrompeu. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui que melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade. Então, olha, qual é a primeira grande guerra que nós temos que enfrentar e vencer? É a guerra para não nos deixar dominar nas nossas emoções e para não permitir que aquela guerra corrompa o nosso espírito. Para coisa que eu achava errado, eu passo a achar certo. Só porque, para achar uma justificativa para eu agir daquele jeito. E a Bíblia diz que o espírito de Davi foi tão corrompido naquele episódio, irmãos, que ele chama o marido da mulher, tenta fazer com que o marido da mulher, então, com a sua esposa, aquele homem disse assim, não, como é que eu vou deitar com a minha esposa se os meus colegas, olha a lealdade, quem é que ensinou essa lealdade para eles? Davi. Como é que eu vou lutar? Ou melhor, como é que eu vou deitar com a minha esposa se os meus colegas estão lutando lá? Davi então escreve uma carta para o comandante, põe esse rapaz na pior frente de combate, eu quero ele morto. Olha o que aconteceu com o espírito dele, que se corrompeu no meio da guerra.
daquela luta que ele estava passando. Quanta gente que no meio de uma guerra aplica mentira santa, santa entre aspas, no meio da guerra, no meio da batalha, acaba fazendo coisa que fora da batalha ele não faria. Fora daquela confusão ele não faria, mas no meio daquilo ele faz, engana, se deixou corromper. Então veja, essa pessoa, Davi pensou assim: venci a guerra, pronto, o homem morreu, a mulher ficou viúva, casei com ela, e ainda melhor, está para nascer uma criança, o filhinho está aí, está vindo a criança. Para ele, a vitória tinha chegado. Mas Deus estava olhando para ele dizendo assim: tu é um derrotado, tu é um derrotado, tu é um miserável, porque melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e melhor é quem domina o seu espírito do que quem toma uma cidade. De que adianta a tua vitória, se a tua vitória custou a tua alma? De que adianta a tua vitória, se a tua vitória custar a tua salvação? Isso não foi vitória, foi uma retumbante derrota. Te acerta com Deus. Hoje Deus dá uma oportunidade para você voltar e te acertar com Deus. Aleluia, oh glórias ao nome de Jesus. Falamos rapidamente na terça passada, vamos entrar um pouquinho mais fundo agora, na sétima atitude que devemos tomar na guerra: a oração e o domínio sobre as emoções, pensamentos e espírito, nos possibilita nos mantermos fortes. Diga assim: eu tenho que me manter forte no meio da guerra. Eu tenho que me manter forte. Aleluia. E estes são os passos para você se manter forte. É você entender que guerra é normal, é entender que isso acontece, é não se abalar com isso, não se desestabilizar, permanecer orando, guardar as tuas emoções, guardar o teu espírito, e agora se manter forte, e dizer: Deus, pode estar o temporal que tiver, eu sei que o meu espírito está em pé, o meu coração está puro, e o Senhor vai dar um jeito nessa história toda. O Senhor vai dar um jeito nessa história toda. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Vamos ler Salmo 27:3. Salmo 27:3. Diga bem forte, grita comigo. Vamos lá, grita. 1, 2, 3. Ainda o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Oh, glória a Deus! E se estourar contra mim a guerra, Ainda assim terei confiança. dá para dar glória a Deus? Aleluia! Agora, vamos ler Provérbios 24:10. Todos juntos. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu não posso me mostrar fraco. Chegou a notícia ruim. Está preparando lá a coisa contra ti. Meu coração não vai se atemorizar. Aí estourou a guerra, confirmou.
continua em pé. Eu não posso deixar o diabo me desestabilizar. E de que maneira eu vou manter desse jeito? Orando, meu irmão, orando. Sentiu a emoção abalar um pouquinho? Corre para o canto, lá para o quarto, para o banheiro, sei lá para onde, dobra o joelho e ora. Quantos irmãos que já me contaram de grandes vitórias que eles tiveram, se trancando lá no banheiro do serviço, e lá num cantinho da obra, irmão que trabalha em construção, vai lá num cantinho, lá uma pecinha que já aprontou, não tem ninguém lá, dobra o joelho, põe a cara no pó, e diz: Deus, eu tenho que me mostrar forte. Deus. Não deixar as emoções tomarem conta. Não deixar o espírito se abater, se corromper, se contaminar e começar a fazer coisa errada. Aleluia. Agora sim, agora vamos entrar um pouquinho mais fundo do que semana passada. Eu estou olhando, graças a Deus, parece que Deus fez aquele relógio parar. 8ª atitude. Diga assim comigo: eu tenho que lutar com Deus. Não contra Deus, com Deus. Tem que lutar com Deus, para que Ele me capacite para aquela guerra. A palavra de Deus nos fala de 3 coisas pelas quais nós temos que pedir capacitação para Deus. Vamos ler Salmo 144, 1 e 2. Salmo 144, 1 e 2. Todos juntos. Que rocha minha que 2. Vamos passar para o versículo seguinte. Continua. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem eu confio. E 3. E quem me submete? Meu povo. Olha só que coisa tremenda isso aqui. Você tem que pedir lá no meio da tua família, nas lutas que você enfrenta na casa, enfim, batalhas, né, lá com o filho que está sendo atingido pelo diabo, problemas com o esposo, com a esposa, na área financeira, na área econômica. Você tem que pedir para Deus essas 3 coisas. Senhor, primeiro, Senhor, adestra as minhas mãos e os meus dedos para a guerra. E a terceira, Senhor, submete a mim o meu povo. Submete a mim o meu povo. Olha aqui. Tem obreiros, tem pastores, tem líderes na igreja que não conseguem vencer. Estão sempre tendo lutas, sempre batalha. Quando não é com um, é com o outro. Por quê? Porque ele nunca pediu isso para Deus. Às vezes são pessoas esforçados, serviçais, bem intencionados, mas não pedem para Deus isso que eu posso chamar de espírito de liderança. Atenção, olha aqui, diga assim: Senhor, dá para mim um espírito de liderança sobre quem o Senhor me deu para liderar. Davi está dizendo: é o Senhor que submete a mim o meu povo. É Deus que submete a tua equipe de trabalho, é o Deus que submete a ti, os teus filhos, tua família.
É Deus que submete a ti aquela condição que você está lá na tua firma, nos teus empregados. Então veja, numa guerra, nas guerras, nós temos que ter essas três coisas. Nós temos que ter mãos adestradas, nós temos que ter dedos. Vamos lá, me ajude aqui. Adestra as mãos para a batalha e os dedos. Então eu tenho que ter as mãos adestradas para a batalha, os dedos adestrados para a guerra, e tem que ter o povo debaixo do meu comando. Porque veja só uma coisa, irmão, se a tua, tu está lá, tu é o pai lá, se a tua família está dividida, se você não tem o teu povo sob teu comando, o diabo já tem metade da vitória. A coisa vai ficar mais difícil. Se na nossa igreja, por exemplo, as nossas lideranças não tiverem o povo debaixo do comando, não funciona. É ponto fundamental para a guerra ser vencida, para a vitória, é que você, como marido, um homem de Deus, um sacerdote de Deus, você tenha o teu povo debaixo da tua ordem de comando espiritual. E Davi sabia disto. Davi era homem de guerra. Davi diz: Senhor, eu preciso dessas três coisas. Eu preciso mãos adestradas para a batalha, dedos para a guerra, e eu tenho que ter o meu povo debaixo do meu comando. Você pode ser hábil, você pode ter força, mas se você não tem o povo debaixo do teu comando, você vai ter problemas. Então veja, às vezes tem obreiros que têm mãos adestradas para a guerra, dedos, ou ao contrário, mãos para a batalha, dedos para a guerra, mas não tem o povo sob seu comando. Nunca pediu isso para Deus. Nunca foi para a presença de Deus. Eu aprendi isso, irmãos, eu aprendi isto mais ou menos 35 anos atrás. Um dia, preste atenção aqui, um dia eu estava orando do lado de um velho pastor, um pastor já antigo, 35 anos atrás já tinha cabelo branco, e eu orando do lado dele, e de repente eu ouço aquele pastor dizendo: Senhor, dá-me, Senhor, dá-me a liderança, dá-me o espírito de liderança. Deus, se o Senhor me chamou para esta obra, é o Senhor que pode fazer com que os outros me vejam como líder. E eu, está aqui. Peguei aquele negócio. Peguei. Davi, irmãos, Davi tinha visto o seu antecessor, Saul, tentar comandar as coisas com intriga, com ameaça. Qualquer coisa, vocês estão me traindo, estão isso, aquele outro. Quando ele viu que o Davi era um perigo, quis matar Davi. Aí o Davi pegou aquele negócio: não é assim. Não, Senhor, Deus é o Senhor que me dá liderança. É o Senhor que submete a mim o meu povo. Aleluia. Agora veja, por que a Bíblia fala em mãos, dedos? Eu pulei para o terceiro, talvez o terceiro fosse o mais importante para essa noite. Agora a palavra de Deus diz assim: mãos adestrados para a batalha, dedos para a guerra. O que significa isso? Por que mãos e dedos? Preste atenção, você vai entender aqui agora. Mão é força, dedo é habilidade. Então veja,
Na luta contra o diabo, você precisa de força. Mas para lidar com pessoas, você tem que ter habilidade. Então há muita gente que tem força na mão. Guerra contra o diabo, jejum, oração, vigília, monte, é com ele. Para dar tapa no diabo é com ele. Mas quando a coisa depende de habilidade, ele é um elefante. É alguém tentando escolher feijão com luva de boxe. Já pensou você com luva de boxe tentando escolher feijão? Tirar o cisquinho do feijão? Tem como ou não? Não. Luva de boxe é para dar soco. É para força. Mas não é para habilidade. Então na guerra não é só força que você precisa. Na guerra do dia a dia, não é só força, não é só resiliência, não. Você tem que ter os dedos adestrados. Os dedos adestrados. A palavra de Deus nos fala algumas coisas muito interessantes. A gente não vai ter tempo aqui para falar tudo, mas vamos ver algumas coisas interessantes. Vamos ver. Abra aí, faz favor, Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16, verso 23. O que está escrito aí? Então diz assim: o coração do sábio é mestre de sua e aumenta a persuasão nos seus lábios. Olha aqui, olha aqui. O que é o mestre da tua boca? As tuas emoções ou a tua leb? Aqui coração no hebraico é leb. Leb é mente. Mente. Deus está dizendo o seguinte: não adianta você fazer demonstração de força. Não, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: a persuasão das palavras vem a partir do momento em que você não se deixa dominar pelas tuas emoções, mas que a tua razão seja mestra da tua boca. Aleluia, amém. Olha o que diz o verso 24. Verso 24. Todos juntos. Olha só, a continuidade diz, olha, o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. E aí continua o verso 24. Palavras são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Tem pessoas, irmãos, que são como um brucutu fortão, mas quando vai falar palavras, ele não consegue falar palavras doces. As suas palavras são sempre dominadas pela sua emoção. A graça de Deus na vida dele não o fez dominar a sua mente, as suas emoções. Ele é uma pessoa dominada pelo impulso. E aí a Bíblia Sagrada diz que quando você fala pela emoção, você não consegue mais persuadir ninguém, porque aí virou uma guerra de quem grita mais alto. Aí virou bagunça. Então Deus está dizendo o seguinte: olha,
Eu te dou a minha graça, aceita a minha graça. Te entrega para mim. Te entrega para o meu espírito. Não seja mais dominado pelas tuas emoções. Não corrompa o teu espírito. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aprenda a ter palavras suaves, palavras doces. São essas que persuadem. São essas que levam a pessoa a entender alguma coisa. Seja a tua mente e não as tuas emoções o mestre das tuas palavras, da tua boca. Isto é a ser adestrado os dedos para vencer as guerras, para vencer as batalhas. Senão você é um homem forte, uma mulher forte, mas sem habilidade, tontão, meio turrão. Às vezes com a razão, mas porque Deus não te ouviu com a boca no pó, clamando como Davi dizia: Deus, Deus, adestra as minhas mãos e os meus dedos. É tu, Senhor, é tu que põe o meu povo, que me dá o meu povo para mim. Oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Olha o que diz o verso 21. Vamos ler o verso 21 aí. Todos juntos, verso 21. 1, 2, 3. Provérbios 16, 21. Todos juntos. 1, 2, 3. Sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Então veja, você pode ser sábio, você pode ter muita sabedoria, mas a partir do momento que você se descontrola, que você perde o controle, a tua própria mente não tem mais o controle nas tuas emoções, você perdeu tudo. A tua boca agora vai ser comandada pelas tuas emoções. Acabou a persuasão. E a Bíblia diz que a tua sabedoria vai diminuir. Porque diz a Bíblia Sagrada, é a doçura no falar que aumenta o saber, potencializa, multiplica a tua sabedoria. Olha só, as tuas emoções, o controle das tuas emoções acabam com a tua sabedoria. Mas a doçura no falar multiplica a tua sabedoria. Por quê? Porque aquela tua sabedoria, além de ser sabedoria, tem uma força de persuasão. Por que tem gente aqui que perdeu o controle dos filhos? Porque diante de um erro do filho, primeiro, você não guarda a ti mesmo, você não tem espírito de brandura. Aí aquela criança vê o pai descontrolado, a mãe descontrolada, e aquela criança olha e diz assim: mas que louca. Que louca essa mulher. Vai ganhar a guerra com os filhos ou não? Sim ou não? Não, vai perder a guerra. Aquele casal vai ganhar a guerra, perder a guerra. Daqui a pouco estão os dois separados, os filhos, um na droga, outro no celular. Porque não tomou atitude para vencer a guerra.
as atitudes que Deus fala para nós. Para vencer a guerra não basta força, tem que ter habilidade, tem que ter dedo. Não adianta só força na mão, tem que ter destreza nos dedos. E tem que ter batalha com Deus, dizendo: Deus, aleluia, Deus é o Senhor que submete a mim o meu povo. Vamos ficar em pé neste momento. Quantos querem isso de Deus, irmãos? Sabedoria para vencer a guerra. Deus, diga assim: Deus, dá-me força nas mãos e destreza nos dedos. E é o Senhor que submete a mim aquilo que tem que ser submetido a mim. Aleluia. Não adianta, irmãos, não adianta eu ter pregado tudo isto e você não colocar em prática. E hoje você não chegar em casa, primeiro vir aqui e pedir a graça de Deus, porque é a graça de Deus que torna tudo isso possível. A Bíblia diz: a graça de Deus que faz isso. Então hoje você vai vir aqui na frente, vai dizer assim: Deus, me dá graça, me dá essa graça, Senhor, para eu vencer a mim mesmo, para eu sujeitar o meu espírito. Eu tenho que ser um herói de guerra, eu tenho que ser um homem que domine cidades. Deus me ajuda, e Deus vai te dar graça, e tu vai chegar em casa, vai dobrar os joelhos, e continuar orando, pedindo isso para Deus. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui na frente, se você quer a graça de Deus para vencer batalhas. A graça de Deus para vencer grandes guerras. Oh, glória a Deus. Deus vai derramar sua graça hoje aqui, irmãos. A graça que nos educa a renegar as paixões. Orai rosterabagidava rogalaraharagalahai rostarabaravorilere clara marasturi hidaraglarabacai. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Que coisa linda quando é Deus que nos dá a liderança. A liderança davídica e não a liderança de Saul. É a liderança que Deus dá, não a liderança que a gente constrói, que a gente busca. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Venha pedir graça para Deus, graça, graça. Senhor, dá-me graça para orar, para te buscar, para começar a orar todos os dias, para nunca mais erguer a voz brigando com meus filhos, com a minha esposa, com meu marido. Palavras suaves, palavras de sabedoria, palavras que persuadem, que esmagam os ossos. Bendito seja o nome de Jesus. Pedir que o pastor James, só pode vir aqui o pastor James dirigir esta oração. Oh, glórias ao nome de Jesus, oh, glórias ao nome de Jesus, glórias ao nome de Jesus. Oh, glórias ao nome de Jesus, glórias ao nome de Jesus.
Aramajoraída vaganda haragira ralarabaraxule que está lagarabacai. A igreja começa a orar, todos orando aqui, todos dizendo: Deus, ajuda-me, Senhor, eu preciso vencer as minhas batalhas. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Kuribagarabagarabagarabagashturabahai. Kurigaramandaragarigarabashturabahai. Aleluia, 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 Senhor Deus, Pai nosso que está no céu. É no nome de Jesus, Teu Filho, Pai, que nós chegamos mais uma vez na Tua presença, neste momento. Aleluia, Senhor, para Te louvar, para Te glorificar, meu Deus. Oh, aleluia, para proclamar a Tua grandeza, para proclamar a Tua glória. Kuribakando ramasturri cantorri garabagashtarabahai. Deus, nós somos vasos, nós somos, Senhor, vasos de barro que precisa ver, Senhor, precisa ter no seu interior o tesouro da Tua graça, o tesouro que é a ação do Teu Espírito que purifica, que molda, que transforma. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós levamos diante de Ti a nossa vida, colocamos diante do Teu altar, Senhor, esta natureza terrena que precisa ser mortificada, que precisa ser rendida a Ti, que precisa ser oferecida a Ti, Senhor, em sacrifício. Deus, move as Tuas mãos nesta hora sobre esta igreja. Move as Tuas mãos nesta hora sobre cada um dos Teus filhos que aqui estão, colocando-se, Senhor, a sua natureza diante de Ti. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nós dependemos da Tua graça, nós dependemos da ação do Teu Espírito, nós dependemos das Tuas mãos poderosas agindo sobre nossa vida, nós somos dependentes inteiramente, Senhor, nós abrimos mão de nós mesmos, da nossa natureza, na condução de nossa vida, para que haja espaço para o domínio do Teu Espírito, para que haja espaço para o poder transformador da Tua graça. Em nome de Jesus Cristo agora, ó Pai, nós clamamos a Ti, move as Tuas mãos, vem agir pelo poder do Teu Espírito. É o momento de ação do Teu Espírito agora, é o momento de ação do Teu Espírito agora. Senhor, move o Teu Espírito Santo agora. Deus, o domínio pertence a Ti, o domínio pertence ao Senhor. Deus, agora, agora, chorebai carai chore porre kendere que chorabahanda rabagarabahai, chorebacanda rai chorebacanda rigaraba chorabahanda rabahanda rabahai. Agora, Deus, vem derrubar fortalezas, vem derrubar fortalezas, em nome de Jesus, que a ação do Teu Espírito agora, Senhor, vem destruir toda oposição, vem destruir toda resistência. Agora,
agora, agora, agora, Senhor Deus, agora é o momento do teu Espírito, é o momento do teu Espírito, é o momento do teu Espírito Santo agora. Deus, assim como a água, Senhor, encontra os veios no meio da rocha e destrói. Agora, Senhor, agora venha fluir em cada vida, venha fluir. O recanta rabashoria carabasoria carabatarabasharabahai. Que toda resistência da natureza terrena seja quebrada, seja quebrada, seja quebrada, seja quebrada agora, seja quebrada agora pela ação poderosa do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Deus está dando vitória, Deus está levantando vencedores hoje aqui. Deus está mudando a tua história hoje aqui. Começa uma coisa nova na tua vida hoje, aí na internet. Você que está aí na sua casa, começa algo novo na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua empresa. Oh, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que vem na igreja hoje ainda não é membro de nossa igreja, os irmãos vão estar tomando o seu nome aí para a gente continuar orando por você, tá bem? Glória a Deus. Vamos abençoar uns aos outros dizendo: bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém.